Vamos começar a aula do Reta Final Revalida sobre hepatites virais. Tema quente para a prova do Revalida. Aqui a gente vai falar então sobre as duas hepatites mais prevalentes na nossa prática clínica e também na prova do Revalida. O Revalida gostava muito de hepatite C. Não sei se vocês já praticaram algumas questões, que tem várias questões um pouquinho mais antigas, muito específicas de hepatite C, especialmente de tratamento de hepatite C, com algumas até pegadinhas, coisas muito do especialista. Mas nos últimos anos, com o tratamento da hepatite C revolucionário, mais fácil hoje, a hepatite B começou a tomar um lugar de destaque, como é em outros concursos médicos também. Na prova de residência, por exemplo, a hepatite B é o principal tema e está se tornando o principal tema na prova do Revalida também. Então aqui a gente vai falar principalmente desses dois, que é realmente o que mais cai, um pouquinho mais complexo, e eu vou tentar desmistificar para você acertar a questão que cair no seu Revalida, ok? Vamos começar então? A gente vai começar com hepatite B. Então, a hepatite B é um vírus composto por DNA, é o único vírus de hepatite viral composto por DNA. Todos os outros, A, C, D e E, são compostos por RNA, ok? Ele é da família Hepadinaviridae e ele é de transmissão parenteral. Quais são as principais formas de transmissão, então? A principal, nos últimos anos, é a via sexual. Essa é a principal forma de transmissão da hepatite B. Além disso, a transmissão percutânea é importante. É um vírus que pode sobreviver na superfície por alguns dias. Então, a gente precisa ficar atento a tudo que tem contato com sangue, com fluidos, certo? Acidentes pérfuro-cortantes, uso de drogas inalatórias e drogas endovenosas também é uma via de transmissão da hepatite B. Além disso, a transmissão vertical, ela tem uma importância peculiar, porque quanto mais novo o indivíduo é infectado, então quando o bebê é infectado, a chance dele cronificar é muito alta. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Então a transmissão vertical, ela existe, ela é de certa forma importante e ela tem um impacto muito grande no risco de evolução para hepatite B crônica, para cirrose e para carcinoma hepatocelular. E a gente tem as medidas de profilaxia, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que são importantes. E a transmissão pela transfusão de sangue e hemoderivados já foi a principal via de transmissão da hepatite B, lá na década de 50 e 60, mas hoje, com as testagens nos bancos de sangue e com aquela triagem inicial, o risco de transmitir hepatite B pela transfusão é irrisório, tá? Mas é importante você saber que se tiver uma hepatite pós-transfusional, entra a hepatite B no diagnóstico diferencial. Vamos falar um pouquinho sobre os marcadores da hepatite B. Esse é o tema mais importante e é o que as pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade, mas eu vou aqui tentar desmistificar para você acertar na hora da sua prova, certo? Então eu vou botar aqui em tela cheia, a gente vai tentar entender aqui qual é o papel, o que eles significam, os principais marcadores sorológicos da hepatite B. Então, o HBsAg, para começar, o HBsAg, ele é o antígeno de superfície, ele marca a presença da proteína viral. Então, HBsAg positivo é igual a hepatite B atual. Pode ser aguda, pode ser crônica, pode ser replicativa, pode ser um portador crônico inativo. Pelo HBsAg, o que a gente pode dizer é que existe infecção atual, certo? Vamos seguir aqui. Anti-HBs, então o anti-HBs é o seu anticorpo, né? É o anticorpo contra o antígeno de superfície e ele marca imunidade. Anti-HBs positivo é igual a imunidade. Essa imunidade pode ser vacinal ou por contato com vírus selvagem. Como que a gente vai diferenciar? Já vou dizer. Vamos seguir aqui. HBeAg. HBeAg, então esse antígeno ele marca replicação viral. Quando a gente tem o HBeAg positivo, em princípio, a gente tem lá milhares, milhões, bilhões de vírus circulantes, tá? A gente está replicando. E o anti-HBe é o seu anticorpo. O seu anticorpo ele tem capacidade limitada de suprimir a replicação viral. Isso acontece numa situação específica, que é na mutação pré-cor. Quando a gente tem a mutação pré-cor, que é um tema bastante específico, só vou falar bem rapidamente aqui, tá? Que isso não costuma cair em prova, mas quando a gente tem a mutação pré-cor, o anti-HBe não é mais capaz de suprimir a replicação viral. Então a gente vai ter anti-HBe positivo com alta replicação viral. Mas em geral, anti-HBe é o anticorpo contra o HBeAg e tem capacidade limitada de suprimir a replicação do vírus da hepatite B.
E o anti-HBC? O anti-HBC é um anticorpo contra o HBCAg, mas esse antígeno C, antígeno do core, ele não é liberado no plasma. Então, ele não tem significância clínica, tá? O que a gente consegue medir são os seus anticorpos. E aí a gente tem o IgM e o IgG. Como em outras infecções, o IgM marca contato recente, né? Então, anti-HBC e IgM positivo, em geral, é uma hepatite B aguda. O paciente teve contato recente com o vírus da hepatite B. E o anti-HBC e IgG, ele surge logo depois do anti-HBC e IgM e ele marca um contato mais antigo. Ele está positivo em 3 situações. Na hepatite B aguda, numa fase mais tardia, na hepatite B crônica, e aí com anti-HBC e IgM negativo, e quando o paciente teve contato com o vírus selvagem e evoluiu com cura. Aí ele vai ter o anti-HBC e IgG positivo com o anti-HBS. Então, o anti-HBC, nesse caso, ele é uma cicatriz sorológica, certo? Vamos seguir aqui, então. Em relação às manifestações clínicas, a gente tem, a maioria dos pacientes vão ser assintomáticos, tá? Então, quando o paciente tem contato com o vírus da hepatite B, a maioria não vai apresentar sintomas. Mas a gente ainda pode ter uma hepatite B aguda benigna, na outra parte dos casos, e a gente pode ter, em até 5% dos pacientes, uma hepatite B aguda grave, evoluindo até para uma hepatite fulminante. E essa é a hepatite viral que mais cursa com a forma fulminante, tá? Principalmente quando a gente tem co-infecção, com HIV, com hepatite C, com hepatite delta, esses pacientes têm maior risco de fazer hepatite fulminante, tá bom? A hepatite B crônica é um tema importante, e como eu falei, o risco de cronificar tem relação com a idade em que ocorreu a infecção, e não com a via de transmissão, tá? Então, quanto mais jovem é o indivíduo infectado, maior é o risco dele evoluir com hepatite B crônica e com as suas complicações, né? Maior risco de cirrose e maior risco de carcinoma hepatocelular. Quando o bebê é infectado, recém-nascido lá pela via vertical, 90% a 95% vai evoluir para hepatite B crônica. Quando a criança é infectada, entre 25% a 50% vai evoluir com hepatite B crônica, e quando o adulto é infectado, em torno de 90%, 95% vai curar, e só 5% a 10% vai evoluir com hepatite B crônica. Então a idade é importantíssima para dizer o risco desse paciente evoluir para hepatite B crônica com as suas complicações. Falando então do diagnóstico da hepatite B. Aqui a gente tem algumas dicas para facilitar na hora da prova, tá? Que isso aqui é bastante importante. Então eu vou mostrar aqui o perfil sorológico e o que você já deve pensar. Isso vai agilizar na hora da prova para você, você vai bater o olho e vai saber o que é. Vou colocar em tela cheia para vocês verem. Então, quando a gente tem o anti-HBC IgM positivo, como eu falei, o anti-HBC IgM é o primeiro anticorpo a positivar e ele reflete uma hepatite B aguda. Anti-HBC IgM positivo é igual a hepatite B aguda. Vamos seguir. HBsAg positivo, ou seja, o paciente tem hepatite B atual. Anti-HBC IgG positivo com o anti-HBC IgM negativo, isso, em geral, é igual a uma hepatite B crônica. É importante vocês terem em mente que o diagnóstico da hepatite B crônica é a persistência do HBsAg por mais de 6 meses. Mas essa temporalidade raramente tem na prova. Então, você precisa olhar o perfil sorológico e pensar no que isso significa. Então, quando a gente tem HBsAg positivo, com anti-HBC IgG positivo e o IgM negativo, isso, em geral, é hepatite B crônica. Para sua prova, pense assim, tá? Vamos seguir. Quando a gente tem anti-HBC IgG positivo com anti-HBs positivo, lembra que o anti-HBs ele marca imunidade. E se o paciente tem uma imunidade com o anti-HBC IgG positivo, essa imunidade foi adquirida após contato com o vírus selvagem e não com a vacina. Como que eu sei isso? A vacina ela é produzida a partir de um HBsAg recombinante. Então, o único anticorpo que a gente produz com a vacina é o anti-HBs. Certo? O anti-HBC vai ser produzido quando o paciente tem contato com o vírus e não com a vacina. E para terminar, anti-HBs isoladamente positivo é uma imunidade adquirida por vacinação. Certo? Isso aqui tem que saber, vou botar em tela cheia de novo, dá uma olhadinha, vou até apagar os vermelhinhos, dá um print aí. Isso aqui tem que saber e isso vai facilitar muito na hora da prova, tá? Esses macetinhos aí dos principais perfis sorológicos. E aí, se tiver HBeAg positivo,
está replicando. O anti-HBe positivo com HBeAg negativo não está replicando. E aí, enfim, a gente vai podendo desenrolar um pouquinho mais. E nas questões, a gente faz bastante comentário sobre isso para que você fixe o seu comentário, o seu conhecimento. Então, terminando aqui a nossa aula, não deixe de fazer as questões e você vai ler toda a nossa explicação para fixar esse conteúdo, certo? Vamos seguir aqui, então? Falar rapidamente do tratamento da hepatite B. Isso aqui não é muito cobrado, eu vou falar só para você ter uma ideia, tá? Então, a gente tem 3 drogas disponíveis. O interferon pegilado, ele ainda pode ser usado na hepatite B crônica, numa população muito específica. Quando o paciente tem hepatite B crônica replicativa, ou seja, HBeAg positivo, sem cirrose e sem contraindicação ao interferon. Nessa população, a gente ainda pode fazer o interferon pegilado, tá? Mas hoje, a gente já tem uma liberdade de poder pular essa etapa se o médico julgar necessário. Então, nessa população muito específica, ainda tem campo para o interferon pegilado, mas só nessa população, certo? O tenofovir é a droga de escolha. Então, quando o paciente tem indicação de tratamento de hepatite B, a primeira droga que a gente vai indicar é o tenofovir. E a gente vai fazer o entecavir quando? Quando a gente tem contraindicação ao tenofovir. E quais são as principais contraindicações ao tenofovir? Paciente com doença renal crônica, paciente com doenças do metabolismo ósseo, uso de didanosina pelo risco de resistência da terapia antirretroviral e pacientes com cirrose têm uma contraindicação relativa ao uso do tenofovir, ok? Então, nessa população que tem contraindicação ao tenofovir, a droga de escolha vai ser o entecavir. E aí, em geral, são remédios usados por muito tempo. O único que tem prazo para terminar é o interferon pegilado, que a gente faz por 48 semanas. Mas os outros 2, em geral, a gente usa por bastante tempo. E é bem difícil a gente suspender tratamento depois que a gente começa o tratamento da hepatite B, tá? Eu vou falar agora sobre alguns temas que são importantes para a vida e um pouco menos para a prova. Mas dá uma olhadinha que tem algumas dicas aqui para você acertar, caso caia na sua prova. Então vamos começar falando da profilaxia da transmissão vertical da hepatite B. Lembra que eu falei que quanto mais nova é a pessoa infectada, maior é o risco de evoluir para hepatite B crônica, para cirrose e para carcinoma hepatocelular? Então, é fundamental a gente evitar fazer profilaxia da transmissão vertical, para evitar que aquele bebê seja infectado, certo? Então, em quem que a gente vai fazer profilaxia da transmissão vertical? Em todo recém-nascido de mãe HBsAg positivo. Lembra que o HBsAg, ele marca a presença da proteína viral, ele marca infecção atual. Então, em toda mãe que tem HBsAg positivo, o seu bebê, o seu recém-nascido, vai ter que receber a profilaxia da transmissão vertical. Como que é feita essa profilaxia? Com imunoglobulina anti-hepatite B, ou HBIG, mais vacina. Normalmente, todo recém-nascido já recebe a vacina monovalente contra hepatite B ainda na maternidade, tá? Mas nos casos de bebê nascido de mãe HBsAg positivo, além da vacina, ele vai receber também a imunoglobulina. Quando que ele deve receber? De preferência ainda na sala de parto, mas em até 12 horas após o parto, certo? Uma exceção para isso, quando a gente vai fazer algo além disso, é quando as mães têm alta viremia. Então, o principal momento de transmissão vertical é no momento do intraparto. E se essa mãe tem alta viremia, o risco aumenta muito de transmitir hepatite B no momento do parto. Mesmo que seja parto via vaginal, parto normal ou cesariana. Então, a gente precisa diminuir a carga viral dessas mães com alta viremia. Mães com HBeAg positivo, que estão replicando, e mães com HBV-DNA acima de 200 mil unidades. Essas mães precisam receber o tenofovir. Então, além das medidas para o recém-nascido, a mãe vai receber o tenofovir a partir do 3º trimestre de gestação e até 1 mês após o parto, certo? A via de parto, então, ela vai seguir indicações obstétricas. Não teve benefício de uma via de parto em relação à outra. Então, a via de parto vai seguir indicações obstétricas, certo? E, além disso, o aleitamento materno não é contraindicado. Está liberado, especialmente se a profilaxia da transmissão vertical tiver sido feita corretamente. Vamos falar agora rapidamente sobre profilaxia pós-exposição. Em que a gente vai fazer? A gente vai fazer, então, após exposições de risco, né? A gente vai fazer
com vacina e imunoglobulina também, e aí a gente pode fazer em até 7 a 14 dias após a exposição de risco, mas idealmente o mais precocemente possível, em até 24 horas, se for possível, certo? Então aqui a gente termina a hepatite B e vamos entrar agora na hepatite C, o tema que era preferido pelo Revalida, mas que está perdendo um pouquinho de importância nos últimos anos. Vamos falar um pouquinho então sobre hepatite C. O vírus da hepatite C é um vírus de RNA da família Flaviviridae e, assim como a hepatite B, de transmissão parenteral. Mas, diferente da hepatite B, a hepatite C é a principal forma de transmissão nos últimos 20 anos, é a transmissão percutânea, principalmente pelo uso de drogas inalatórias e drogas endovenosas, tá? Com compartilhamento dos instrumentos. Além disso, a transmissão pela transfusão de sangue e hemoderivados, ela foi a principal forma de transmissão. E ainda a maioria dos pacientes que a gente encontra hoje, eles tiveram essa forma de transmissão. O vírus da hepatite C, ele foi identificado em 1989 só, é um vírus super recente. E em 1993, os bancos de sangue foram obrigados e tiveram a tecnologia para testar os sangues doados. Então, a partir desse momento, o risco de transmissão pela transfusão caiu muito. Mas até lá, qualquer transfusão e qualquer cirurgia anterior a essa década de 90, 1993 especificamente, são cirurgias e são doações, transfusões suspeitas, tá? E essa era uma forma muito importante de transmissão da hepatite C. A transmissão sexual parece ser bastante pouco importante. Se estima que em torno de 3 a 10% dos casos sejam relacionados a essa via, mas é considerado uma infecção sexualmente transmissível. E a transmissão vertical também não parece ser muito importante, mas existe o risco. Entretanto, a gente não tem nenhuma via, nenhuma forma de prevenir a transmissão vertical. Não tem indicação de fazer uma via de parto em relação à outra. O aleitamento materno não está contraindicado, tá? Então, a indicação do parto também é indicação obstétrica e o aleitamento materno está liberado. Não existe vacina, não existe imunoglobulina para hepatite C, então o ideal é que a gente faça o diagnóstico antes da mulher engravidar, né? A mulher em idade fértil é muito importante a gente testar para que a gente possa tratar antes dela engravidar, para que a gente não tenha risco nenhum para o bebê, certo? Aqui eu trago então um gráfico, vou colocar em tela cheia, com a evolução da hepatite C. Aqui a gente tem os marcadores, né? Então a gente tem as transaminases que estão lá oscilando. O primeiro marcador a surgir é o HCV-RNA. Isso não é difícil de entender, né? O HCV-RNA, ele é a presença do vírus, né? Ele é a carga viral, ele é o vírus circulante. Então, é o primeiro marcador a positivar. E depois a gente tem a produção do seu anticorpo, que é o único anticorpo que a gente tem na hepatite C, o anti-HCV, que é bem mais simples do que hepatite B, né? E as transaminases, elas têm um pico e depois elas podem oscilar, elas podem flutuar. E não é incomum pacientes com hepatite C crônica com transaminases normais, tá? Então, transaminases normais não excluem o diagnóstico de hepatite C crônica. Entendido? Em relação às manifestações clínicas, como lá na hepatite B, aqui na hepatite C, a imensa maioria dos pacientes não tem manifestações na fase aguda. Menos de 20% tem manifestação na fase aguda. Então, como eu falei, a hepatite aguda sintomática é muito pouco comum e é mais comum a gente fazer o diagnóstico da hepatite C na sua fase crônica. Hepatite C aguda grave ou hepatite C fulminante parece ser um evento super raro e pode acontecer quando tem co-infecção. A hepatite B, como eu falei agora há pouco, ela tem maior risco de fulminação e quando há co-infecção com hepatite C, esse risco aumenta. Mas a hepatite C fulminante isoladamente é extremamente raro, tá? E aqui eu coloquei em letra maiúscula porque hepatite crônica é a principal manifestação da hepatite C. Cerca de 80% dos pacientes que têm contato com o vírus da hepatite C vão evoluir para a hepatite C crônica. E essa é a principal manifestação, é a principal apresentação dessa infecção e é quando a gente faz a maioria dos diagnósticos, tá? Aqui, então, falando em diagnóstico, eu vou colocar em tela cheia também, tem um esqueminha para facilitar para você. O anti-HCV, só começando aqui, o anti-HCV, ele é o exame que a gente usa de triagem, tá? Eu falei lá que o HCV-RNA é o primeiro marcador a positivar, certo? Mas não é o exame que a gente faz de cara. O primeiro exame que a gente faz é o anti-HCV.
E aí, anti-HCV positivo, ele indica pra gente contato com o vírus da hepatite C. É a única coisa que eu posso dizer. Então, anti-HCV positivo, a gente precisa confirmar se existe infecção atual ou não. Por que que muita gente confunde, acha que anti-HCV positivo é igual à hepatite C atual? Porque realmente a maioria dos pacientes que têm contato com o vírus da hepatite C vai evoluir para hepatite C crônica. Então é comum você fazer o anti-HCV, quando confirma com o HCV-RNA, ele vai vir positivo, porque cerca de 80% dos pacientes vão realmente cronificar. Mas a gente não pode dizer isso, tá? E na hora da sua prova você não vai cair nessa. Então, anti-HCV positivo é igual a contato prévio com o vírus da hepatite C. O que vai confirmar o diagnóstico? O HCV-RNA. Se tiver positivo, é igual a infecção. Então vamos voltar aqui para o nosso quadrinho. Anti-HCV negativo, e aí você fez o HCV-RNA por algum motivo e também foi negativo. Então esse é um paciente que nunca teve contato com o vírus da hepatite C, certo? Vamos seguir. Anti-HCV negativo com HCV-RNA positivo pode ser uma hepatite C aguda, naquela fase bem inicial, quando ainda não produziu o anti-HCV, ou uma incapacidade de produzir anticorpos, principalmente pacientes imunodeprimidos e pacientes em hemodiálise. Nesse caso, se você tem uma alta suspeição de hepatite C, você precisa dosar o HCV-RNA, mesmo com anti-HCV negativo, tá bom? Anti-HCV positivo, e aí você sabe, ó, o paciente teve contato com o vírus da hepatite C. Qual é o próximo passo? Dosar o HCV-RNA. Vamos ver então. HCV-RNA positivo, eu só posso dizer então que o paciente tem uma hepatite C atual. Eu sei se é aguda ou se é crônica, pela sorologia não. Então a hepatite C crônica é definida pela persistência do HCV-RNA por mais de 6 meses, tá? Como a gente, na maioria das vezes, a gente vai diagnosticar os casos na fase crônica, e em geral, quando a gente tem essa apresentação, é hepatite C crônica. Mas pela sorologia eu não posso dizer, tá? E, para finalizar, o anti-HCV é positivo, e aí você dosa o HCV-RNA, que faz parte da investigação, e vem negativo. Isso, então, é um paciente que teve uma hepatite C curada, ele teve contato com o vírus da hepatite C e curou, espontaneamente ou após tratamento, e nesse caso o anti-HCV ele pode ficar positivo indefinidamente e ele não confere imunidade. Então, mesmo com anti-HCV positivo, se esse paciente curou a hepatite C espontaneamente ou após tratamento, ele não confere imunidade, ele não confere proteção e esse paciente tem risco de se recontaminar se ele se reexpuser ao vírus, tá? Ou então, o falso positivo. Hoje, falso positivo pelo anti-HCV é bem menos comum do que eram lá os exames de primeira geração, mas pode existir, né? Todo exame tem seu risco de falso positivo, de falso negativo, certo? Agora eu vou falar sobre o tratamento da hepatite C, que foi o tema preferido pelo Revalida, mas que hoje eles estão deixando meio de lado. Vou só pincelar aqui um pouquinho para vocês terem uma noção das medicações. É uma sopa de letrinhas, só para vocês já terem tido esse contato, tá bom? Então, o que vocês precisam saber sobre o tratamento da hepatite C? Hoje, desde o PCDT de 2019, todo paciente com hepatite C tem indicação e direito ao tratamento. Tá? Então, desde 2019, o paciente não precisa biopsiar, você não precisa confirmar estágio de fibrose para indicar o tratamento. Todo paciente com hepatite C, aguda ou crônica, tem indicação e direito ao tratamento. Entendido? Isso é um conceito importante. Qual é o objetivo do tratamento da hepatite C? É curar, né? É a gente erradicar esse vírus. E aí, qual é o nome dessa cura da hepatite C? É a resposta virológica sustentada, ou RVS, tá? Resposta virológica sustentada é igual a cura da hepatite C, cura real. Esse vírus, ele entra no citoplasma da célula para se multiplicar. Ele não entra no núcleo, ele não se acopla ao DNA do hospedeiro. Então, quando a gente cura, quando a gente elimina o vírus, é cura verdadeira, tá? Então, isso aqui é igual a cura da hepatite C, certo? E o que qual é a definição da RVS? Se você for ler lá o PCDT, o nosso protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, a RVS vai estar assim: HCV-RNA negativo 12 ou 24 semanas após o término do tratamento. Por que esse ou? Isso vai depender da modalidade de tratamento.
tá? Até há pouquíssimo tempo atrás, 2013, aqui pelo SUS, a gente só tinha o interferon pegilado e a ribavirina para a gente tratar os pacientes de hepatite C. Então, todo tratamento à base de interferon, que é uma citocina imunomoduladora, não é um antiviral de ação direta, todo tratamento com interferon, a RVS é definida com a carga viral 24 semanas negativa após o término do tratamento. Por que isso? Porque o interferon, ele poderia, depois que a gente tira o interferon, ele pode demorar, o vírus pode demorar a voltar a multiplicar. Pode demorar até 6 meses, até essas 24 semanas. Por isso que RVS, em tratamento à base de interferon, é carga viral negativa 24 semanas após o término do tratamento, certo? E essas 12 semanas, é quando o tratamento é livre de interferon. Então, hoje a gente tem os tratamentos com os antivirais de ação direta, sem interferon. Nesse caso, quando a gente tira o remédio, se ainda tiver partícula viral lá, o vírus volta a se multiplicar muito rapidamente e a gente pode confirmar a cura com 12 semanas pós-término do tratamento. Entendido? Então, RVS é cura da hepatite C e ela é definida pela carga viral negativa 12 ou 24 semanas após o término do tratamento. E esse ou depende da modalidade do tratamento, se é com interferon ou se é sem interferon. Vamos seguir então? Aqui eu vou falar um pouquinho das medicações. E ficou manchadinho. Primeiro, começando pelo interferon pegilado e ribavirina, que foi a base do nosso tratamento durante muitos anos, pelo SUS até 2013, a gente só tinha interferon pegilado e ribavirina. Ele era um tratamento muito difícil, longo, durava até 48 semanas de tratamento, tinham protocolos que iam até 72 semanas de tratamento, então é um tratamento super longo, cheio de efeito lateral e com baixíssima chance de cura, em torno de 30% no melhor dos cenários. Então era um tratamento muito difícil e muito ruim. Hoje, o interferon pegilado e a ribavirina ainda tem o seu papel no nosso protocolo clínico, mas ele é destinado a uma população muito específica, que são crianças entre 3 anos e 11 anos de idade. Por que isso? Porque nessa população, os antivirais de ação direta ainda são contraindicados. Então, se você quiser tratar, o tratamento vai ser com interferon e ribavirina, tá bom? Mas é só nessa população que poderia usar ainda essa medicação. E aqui a gente tem, os antivirais de ação direta. Vou colocar aí em tela cheia, só para você se familiarizar com os nomes. Então, a gente tem o sofosbuvir com daclatasvir, sofosbuvir e ledipasvir, sofosbuvir com velpatasvir e os esquemas livres de sofosbuvir, que é o elbasvir com grazoprevir e o glecaprevir com pibrentasvir. O que você precisa saber disso? Eu acho que se cair alguma coisa, vai ser em relação a isso. O sofosbuvir é a base do nosso tratamento atual, com esses 3 esquemas aqui, mas ele não tem segurança comprovada em pacientes com clearance de creatinina abaixo de 30. Então, pacientes com disfunção renal, a gente deve evitar o uso do sofosbuvir. Nessa população, a gente vai usar, então, os esquemas livres de sofosbuvir, que é o elbasvir com grazoprevir e o glecaprevir com pibrentasvir. Tá? Então, se cair alguma coisa, acredito que seja em relação a isso. Mas é muito específico esse tema, tá? O Revalida gostava mais de tratamento de hepatite C e tem deixado isso um pouquinho de lado. Mas saiba, então, que o sofosbuvir, ele é um tratamento importante, ele foi a base do nosso tratamento desde o início dos antivirais de ação direta, mas ele não tem segurança comprovada nessa população com clearance de creatinina abaixo de 30. Então, nesses pacientes, a gente vai fazer os esquemas livres de sofosbuvir, que é o elbasvir com grazoprevir e o glecaprevir com pibrentasvir, certo? O tratamento dura entre 8 e 24 semanas, são comprimidos orais, sem nenhum efeito colateral ou praticamente nenhum, e com respostas altíssimas, chegando a 95%, 97%. Então, são tratamentos maravilhosos que revolucionaram a hepatite C, o tratamento da hepatite C, com o objetivo da gente curar, erradicar a hepatite C. Existe um plano de eliminação da hepatite C que tem no mundo, e no mundo inteiro, e o Brasil entrou também, que é com o objetivo de erradicar a hepatite C até 2030. Por isso que a gente está querendo diagnosticar mais, e vocês vão ser fundamentais para isso, fazer mais testagem, até quem não é, principalmente quem não é especialista, né? Testar, fazer o anti-HCV e a gente tratar mais os pacientes. Independente de grau de fibrose, independente de carga viral, de qualquer outro motivo, a gente vai ter indicação de tratamento para todo paciente com hepatite C. Certo?
Estou finalizando aqui, então, a nossa aula de hepatites virais do Reta Final Revalida, tema quente, importantíssimo para essa prova. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima!